Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como vocês viram no título do vídeo, eu estou grávida! Glória a Deus, que glória seja dada ao Senhor. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês eu descobrindo a gestação e fazendo a surpresa pro meu marido. Até então eu não sabia que surpresa fazer, eu estava muito apreensiva, queria contar pra ele, não sabia como inventar uma surpresa mais legal, porque eu só queria compartilhar, eu só queria falar logo pra ele. E antes de vocês verem a minha reação e verem a reação do meu esposo, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês os nossos sentimentos quando a gente descobriu. Por isso, eu já vou dizer, vocês não vão ver muita emoção nem em mim e nem no meu esposo, porque nós já tivemos uma perda gestacional. Então, voltando lá atrás para vocês entenderem aqui na frente. Vai ficar um vídeo um pouco mais longo? Vai. Mas vocês vão entender, é algo que eu quero compartilhar já há muito tempo. Tem muitas coisas que eu vou compartilhar, mas eu vou fazer em outros vídeos. Como foi os meus sentimentos no primeiro trimestre, como foi as minhas reações, quais os meus sintomas, mas eu vou deixar tudo guardadinho no outro vídeo. Então senta, faz uma pipoca, fique à vontade. Se você também já passou por esse tipo de sentimento, deixa aí nos comentários para eu saber. Quando eu descobri a minha gestação, foi quando eu menos esperava que seria, porque eu estava passando por uma infecção urinária, eu estava passando por um tempo onde eu decidi me cuidar, eu deixei de lado aquele sonho de ser mãe, entre aspas, e comecei a me cuidar, comecei a olhar para Mariana. Eu fiz até uma saga de vídeos compartilhando com vocês lá no Instagram. Se vocês não me seguem, seguem lá, assiste essa saga de vídeos que vocês vão compreender também um pouquinho mais. Só que eu estava na tentativa de ser mãe já há muitos anos. Durante esses anos eu tive diagnósticos, durante esses anos eu tive vários nãos e durante esses anos eu tive que esperar. Só que essa espera não foi uma espera saudável. Até um ponto sim, até certo ponto não. Até certo ponto não, por quê? Porque aquilo começou a me consumir de uma forma muito grande. E eu só tinha na minha cabeça, preciso tentar, a gente precisa conseguir, a gente quer ter o nosso filho. Isso começou a refletir até no meu relacionamento com o meu esposo. Por quê, gente? Porque quando a gente ia fazer amor, né, abrindo abertamente com vocês, a gente já ficava naquela pressão. Ai, precisa ser no período ovulatório, precisa ser assim. Quem é mãe tentante sabe o que eu tô falando. A gente fica assim, tem que fazer desse jeito. É pra erguer a perna ou não? É pra fazer isso ou não? A gente fica pesquisando muitas coisas na internet e lendo até um livro da Joyce Meyer, que é O Campo de Batalha da Mente. Ela fala que muita informação gera ansiedade. Que é melhor a gente ter menos informações e ter paz interior do que a gente ter muitas informações, a gente querer fazer um pouquinho de cada dessa informação, ou a gente nem consegue fazer todas essas informações, então traz mais frustração, mais ansiedade, mais angústia durante o seu processo de tentante. No caso, o meu foi gestação, mas talvez para você seja algum outro sonho. Eu imagino que você que tá aqui é uma mamãe tentante ou uma mamãe que tá gestante, ou que quer ver a minha reação, como foi a minha descoberta. Mas esse processo para mim começou a ser um processo muito difícil, um processo que começou a consumir a minha mente, o meu psicológico, o meu corpo físico, tudo, gente. E assim, eu comecei a me limitar com muitas coisas, porque eu falei, ai, vai que eu tô grávida, vai que eu tô assim, até mesmo na hora de eu fazer os meus exercícios físicos, que eu sempre fiz exercícios físicos com alto impacto, eu falei, ai, vou dar uma diminuída. E eu dava uma diminuída mês a mês, só que não acontecia a gestação e eu me sentia frustrada porque eu não dei o meu melhor nos treinos e porque também não veio a gestação. Então eu fui me abandonando e fui ficando só com o sonho de ser mãe. Isso daí não é bom. Se você tá nesse processo, coloca os seus pontinhos no lugar, se reconecta com Deus, principalmente que esse é o ponto. Se reconectar com Deus, pedir para Ele sabedoria, discernimento, falar, Senhor, agora eu quero me cuidar, agora eu quero criar o meu relacionamento com o Senhor, voltar com o meu relacionamento com o Senhor. Foi quando eu deixei de me importar tanto para a gestação
e comecei a me cuidar. Falei, não, vou fazer exercício do jeito que eu gosto de fazer, de alto impacto. Quando é de Deus, gente, quando é para acontecer, vai acontecer. Independente da circunstância. Você pode pular de cabeça para baixo, você não sabe, mas seu filho tá lá no seu ventre, o Senhor escolheu aquele momento, vai ficar lá e não vai ter quem tire, porque quando é promessa de Deus, o diabo, nada e ninguém toca. E assim foi comigo. Quando eu entrei no meu processo de querer me cuidar, falei, vou abandonar isso daí porque já não tava me fazendo bem mais, gente. Eu tava me sentindo muito mal de ficar nessa fase sempre tentando, e aí vinha muitas frustrações mês a mês. Eu vou falar pra vocês que foi em torno de uns 3, 4 anos até o processo, igual eu falei, de alguns diagnósticos da minha saúde, ou o processo de fato conseguir conceber esse filho, né? E foi o tempo do Senhor na minha vida, porque eu achei que era ano passado, quando eu engravidei pela primeira vez, mas não foi. O Senhor decidiu interromper porque Ele sabia lá na frente. Talvez ali no momento, no calor do momento, eu não entendi o porquê. Mas depois o Senhor, Ele foi se revelando pra mim e eu achei muito melhor assim. E a partir de então, com a minha dependência criada no Senhor, eu falei, Senhor, eu desejo esse filho, mas eu desejo muito mais que seja feita a tua vontade. Então não faz no meu tempo. Eu tô aqui chorando, porque eu chorava muitas vezes, vou deixar até algumas fotinhas aqui pra vocês verem, orando, fazendo campanha de oração, tudo que vocês imaginarem. Vocês, mamães tentantes, devem orar bastante também. Só que assim, eu falava, pai, o teu tempo é melhor pra mim. Eu quero agora, Senhor, eu quero estar agora. Mas eu não quero estar agora porque eu quero. Eu quero estar quando o Senhor quiser pra mim, quando o Senhor sonhar, que seja ali o tempo pra mim engravidar. E foi exatamente assim que aconteceu. E quando eu deixei de focar, realmente as pessoas falam, esquece, foque em outras coisas, aí vai acontecer. Realmente, é assim. É difícil porque hoje nós estamos cercados de muitas informações, muitos conteúdos no Instagram, no YouTube, vendo as pessoas vivendo a maternidade, e aquilo nos traz tristeza, angústia, porque a gente fala, ai meu Deus, quando vai chegar a nossa vez? Então é difícil a gente falar assim, não, esqueci, literalmente, apagou da minha mente. Não, gente, não é bem assim. Eu gostaria até de estar com o meu esposo aqui do lado para ele conversar com vocês também, qual foi o sentimento dele, mas eu vou expressar para vocês e vocês vão entender porque foi o que ele falou comigo. Porque para eu conseguir ter o meu esposo aqui, gente, durante o dia é muito difícil. Ele chega à noite do trabalho, ele já tá cansado, sem pique, sem vontade de conversar. Então, mas eu que vou aparecer assim, compartilhando esse sentimento com vocês. Mas eu queria dizer pra vocês, eu não sei pra quem tá me assistindo aqui, mas quando a gente passa por um sentimento ruim, parece que fica marcado aquela quantidade de tempo. E uma vez que eu descobri que estava grávida, que era uma gravidez química, foi uma quantidade de tempo. Então eu criei a expectativa que estava grávida, não era uma gravidez química, nada aconteceu. E quando de fato aconteceu a gestação, que eu estava realmente grávida, que deu no exame de sangue, porque a primeira gravidez não deu nenhum exame de sangue, deu erro no exame de sangue. Aí passou um tempo, eu acho que passou um ano, mais ou menos, aí eu engravidei, de fato, deu ali um super positivo no exame de sangue. Mas eu tava já me sentindo com um sentimento estranho dentro de mim. E eu sempre repreendia, falava, pai, eu repreendo em nome de Jesus esse sentimento. Tem aquela parte de sentimento de angústia que a gente não quer perder algo que a gente tanto deseja, né? E eu e meu esposo na expectativa já por ter esperado um tanto de tempo, e quando a gente de fato conseguiu, a gente tava super feliz. E aí, eu só sei que esses dias entre descobrir e perder o bebê foi um ápice de alegria e um ápice de tristeza muito grande. Eu comecei a ter alguns sangramentos, mas era uma borrinha, era um pouquinho por dia, gente, era um pouquinho por dia. Ali eu pensava que era um processo de nidação, que acontece com muitas mulheres, mas comigo não aconteceu, graças a Deus, nessa gestação não aconteceu, pra também não ter aquele suspense, assim, ai meu Deus, será que é nidação, será que não é? Até porque eu demorei mais pra fazer o teste, para querer descobrir. Estou buscando levar com muita leveza, com muita calma essa gestação, esse milagre do Senhor na minha vida. E aí só sei que foi
Foi de pouquinho em pouquinho, até que de fato fui atrás do médico, fui em obstetra, e ele falou, vamos observar, mas não dava para fazer ultrassom, porque ainda era muito pequena, eu tava com 5 semanas, até que um dia, isso me marcou, eu fui num grupo de mulheres, e assim, Deus foi falando comigo, ministrando no meu coração, e de fato, gente, eu não me lembro se foi no outro dia ou se foi no mesmo dia, eu acho que foi no outro dia. Veio, mas veio com força, assim, foi um fluxo de sangue que eu nunca tive. Então, quando a gente realmente tem não vou falar abertamente aqui, né? É algo muito grande que acontece no corpo da mulher, né? O corpo da mulher já se transforma só de você engravidar. E fiquei, assim, uns 20 dias, gente, sangrando. Foi um processo muito difícil, muito doloroso pra mim, pro meu esposo. Eu passei por um processo de luto mesmo, por mais que era muito pequenininho, mas uma mãe, quando ela sonha com aquele filho, é uma vida que ela já tá sonhando. Ela não tá sonhando, ai, porque eu tô de 5 semanas para 6 semanas. Não, ela já tá sonhando quando nasceu, os primeiros passos, quando vai comer a primeira comidinha. Então foi um sonho interrompido. E aí eu e meu esposo ficamos muito chateados ainda de ter que falar para nossa família que aquilo tudo estava acontecendo, que a nossa família estava esperando também essa gestação. E aí, de ver as coisinhas que o bebê já estava ganhando, algumas lembrancinhas, foi bem pouquinho porque foi no início, e aí foi muito, assim, uma fase muito difícil. Aí se passou quase um ano, não chegou a dar um ano, porque nisso, quando eu tive a minha perda, foi, eu acho que em maio ou em março de 2023, gente. Foi por aí. Não, de 2024, né? Eu tô achando que a gente tá em 2024. Foi em maio ou março de 2024. E agora, em janeiro de 2025, veio, né, o tão sonhado positivo. Janeiro, assim, traz porque foi um novo ciclo que se iniciou, né? E a gestação conta desde o primeiro dia da sua última menstruação. Então, o meu primeiro dia da minha última menstruação foi dia 28 de janeiro, foi ali onde iniciou o meu processo de milagre. E agora vocês vão entender quais os nossos sentimentos. Eu tive que compartilhar tudo isso para vocês entenderem os nossos sentimentos. Quando eu descobri a minha gestação, que vocês vão acompanhar aí, eu esperei passar aquela fase da dor, dos dias das dores, né? Eu esperei uns 36 dias, porque quando foi da minha primeira gestação que eu perdi, quando deu 35 dias foi quando começou os pequenos sangramentos. Aí nisso durou quase uma semana, esses pequenos sangramentos, que foi a hora que desceu mesmo o fluxo de uma vez, aí inteirando assim deu uns 20 dias, né? Então eu falei, não, precisa passar esses 35, 36, no 37º dia eu vou fazer esse exame, né? Deixa passar essa fase. Até porque quando também foi a gravidez química, foi bem no dia 35, então das duas vezes. Desceu pra mim gravidez química no dia 35, de atraso menstrual, e começou uma borrinha de café, bem pouquinha, que foi a perda gestacional no dia 35 do meu ciclo de atraso menstrual. Então dessa vez eu falei, vou esperar passar uns 2 dias a mais. Só que sabe quando você sente uma coisa assim, mas você não quer sentir, pra você não criar expectativa, até porque eu tava buscando focar minha mente em outros lugares. Então eu falei assim, era o mês, gente, que eu tinha mais certeza que ia vir pra mim. Era assim, eu tinha convicção. Eu falei, agora eu vou me cuidar também, quero ficar bem bonitona. E aí os dias foram se passando, aí eu tive um evento da igreja onde a gente tinha que cantar. Eu vou falar rapidamente, para vocês verem como Deus está conectando tudo, né? Deus sempre cuida da gente. Cheguei nesse evento, a minha calça estourou. Por incrível que pareça, uma amiga minha de louvor, ela trouxe 2 calças a mais, que ela falou, se eu não me dar bem com essa calça, eu tenho essas 2 calças. E ela falou que nunca faz isso. Ela falou, eu só lembro a roupa das minhas crianças, mas pra mim eu nunca lembro. Mas hoje eu falei, eu vou levar essas 2 calças. E essas 2 calças eram pra mim, eu tinha a opção de escolher uma ou outra. Claro que eu não fiquei escolhendo, né, porque até então ali eu só queria vestir a calça e, né, enfim. E aí,
provei, eu coloquei a calça, ficamos lá no evento. Só que, gente, eu tinha levado absorvente na bolsa, que eu falei assim, vai vir, vai vir. Aí eu fui lá, falei, ai, amor, eu acho que eu vou no banheiro, eu vou colocar absorvente, porque eu tô sentindo uma coisinha estranha descer. Porque sempre quando vinha pra mim, estava pra vir pra mim, eu já sentia os meus corrimentos aumentarem, né, a quantidade. Então eu falei, vai vir. Aí eu tava sentada lá, escutando a pregação, eu senti uma coisa. Aí eu falei, ai, vou lá. E só que tudo é psicológico, gente. Se você quer ser mãe, se você tem um sonho que você almeja muito, mas vocês, mamães, cuide da sua mente. Cuide, ó, porque pode ser seu maior sabotador. E o maior sabotador do seu sonho. O que vai impedir com que ele aconteça o mais rápido possível, né? Então, cuide da sua mente. Como eu falei, a minha mente já tava... Eu tava tentando me reconectar. Então, fui lá no banheiro, coloquei o absorvente, falei, ponto. Não era nada, gente, na calcinha. Talvez era o corrimento mesmo que tava um pouco mais líquido a mais, mas não era nada, a calcinha limpinha. Mas eu falei, eu vou colocar o absorvente, que se vir, eu vou sujar a calça da Carol. E fomos. Passou os dias e nada acontecia, gente. Então, chegou no 37º dia, eu decidi fazer o teste. Eu já tava querendo fazer o teste, que tá me causando ansiedade, porque não tava vindo mesmo, mas eu queria esperar esses dias. Fiz o teste e, por incrível que pareça, gente, de todas a primeira gestação que foi falsa e da gestação anterior que eu tive a perca, esse positivo, mas foi tão positivo, ficou tão forte a listrinha, listrinha, eu acho que é listra, que eu falei assim, meu Deus, eu super positivo, eu tô super grávida. E o Espírito Santo ministrava no meu coração, você tá grávida, mas eu não queria me enganar, eu entrei até mesmo num processo de negação. E explicando a minha reação no vídeo, eu falei assim, na hora não me veio sentimento de desespero, de chorar, mas eu falei, gente, será que eu sou uma mãe normal de não chorar? Então eu falei assim, eu vou forçar um choro aqui, eu vou chorar pra ficar um negócio emocionante. Porque eu tava emocionada, era algo que eu queria muito, eu tava tremendo, gente, tava assim, ó. Mas eu, sabe, tinha um sentimento ali dentro de mim, ai meu Deus, que eu não venho me frustrar, que não seja um capítulo que se repete na minha vida, meu Senhor. Então, ao mesmo tempo que eu queria me emocionar, vinha um sentimento de medo muito grande. Então vocês vão ver aí a minha reação. Gente, eu estou aqui no banheiro, não sei se essa imagem vai sair tremida pra vocês, não sei se um dia eu vou publicar esse vídeo, porque tudo vai depender de agora, né? Mas estou aqui no banheiro, comprei um teste de gravidez. Eu confesso pra vocês que dessa vez, de todas as outras vezes, dessa vez eu tô mais nervosa, tô mais angustiada, mais ansiosa pra saber. Já faz 6 dias que eu estou atrasada, hoje está completando 6 dias de atraso. Talvez seja um atraso menstrual mesmo, né? Ou talvez seja uma futura gestação, se for, glória a Deus. Eu estou aguardando por muitos anos, então eu tô com medo de ver o resultado, de receber um não. Mas se eu receber um não, é pra honra e glória do nome do Senhor. Ele sabe de todas as coisas, Ele que escreveu minha história. Eu já orei, já supliquei, já estive como Ana intercedendo. Nossa, eu tô muito nervosa, gente. Então, vocês vão fazer o teste junto comigo. Eu tô já apertada pra fazer xixi. E bora lá, bora lá. Sem mais delongas, vou colocar ali um louvor. E que seja feita a boa e perfeita vontade do Senhor, porque Ele é perfeito. Deixa eu ver aqui como que faz, eu tô tremendo já, então essa expressão de tremer vocês vão ter minha, porque eu tô muito assim, nervosa. Bom, gente, aqui tá falando não beba muito líquido, mas eu já tinha bebido muita água e aí tava demorando pra chegar o teste.
Então, tipo assim, eu mandei mensagem, era umas 7 horas, agora já é 11 horas da manhã. Então não adiantou, aí eu bebi água, o meu xixi tá claro, e aí falou que não vai muito. Mas vamos ver, o que for pra ser, será. E falou assim, leia o resultado dentro de 10 minutos e aqui na caixinha 1 minuto. Então, eu vou colocar. Vocês vão colocar comigo. Deixei abaixado. Depois eu venho aqui ver o resultado com vocês. Não sei se eu espero 1 minuto ou 10 minutos, como está escrito ali na caixinha. Ai, gente, desculpa, eu tô até descabelada, mas tô registrando pra vocês. Gente, já deu mais de 10 minutos. Eu peguei o tempo da música, mais um tempinho eu tava editando o vídeo e agora eu tô querendo cheirar, mas com medo de receber ou não, mas eu vou virar. Olha, gente, super positivo, eu nunca tive assim, eu tive da primeira vez, mas tava saindo super clarinho. A gente sempre fica assim com aquele medinho, né? E a gente tem que confiar no Senhor. Ai, gente, eu não sei o que falar. Mas eu peço para que Deus guarde esse bebê que está em meu ventre, que eu estou gerando. Que o Senhor o livre de todo mal, de toda seta. E se ele chegou agora, porque com certeza, quando vocês escutarem o testemunho completo, vocês vão ver que foi a mão de Deus, que foi o tempo do Senhor. Foi um mês onde eu menos acreditava que ele viria. E ó, esse super positivo. Olha, gente, como tá branquinho. Vou segurar por 10 segundos. Glória a Deus. Ai, gente, sou uma boba mesmo. Não deu nem... Aqui falou pra esperar 5 minutos, gente. Mas eu acabei de tirar e a linha tá super forte. Olha aqui. Olha, gente. Não deu nem 5 minutos. Mas olha como ficou vermelhinho. Eu nem acredito que isso está acontecendo comigo. Parece que não é real. Mas glória a Deus, é real. Eu estou muito feliz. Eu estou muito grata a Deus. Vou tirar a foto e vou mandar pro Victor. E depois dessa minha reação, que eu fiquei aqui na sala, coloquei um louvor, glorifiquei muito a Deus. E só pedia, Senhor, protege esse bebê. Que não se repita o histórico de tristeza na minha vida, que de fato esse bebê venha, que eu venha viver os sonhos, os desejos da maternidade, que eu venha sentir até os sintomas, né, de ser mãe. Então me ajuda. E eu sabia que eu estava grávida. Eu vou deixar esse vídeo só para compartilhar sobre os meus sintomas, mas só um detalhe, que Deus já estava me avisando antes. A minha tia de Ribeirão me mandou um hino. Ela falou assim, Má, Deus me mandou mandar esse hino pra vocês. E assim, gente, eu chorei tanto naquele hino, tanto, o Senhor ministrou tanto ao meu coração, que aquele hino é um testemunho de próprio irmão. Eu esqueci o nome dele, do cantor, mas a mulher dele estava grávida, ela teve a perda gestacional e eles teve que aguardar 2 anos para o milagre deles acontecerem. Foi assim, exatamente sobre o meu processo que eu tava passando, que eu queria engravidar, mas a gente tem que ter o tempo de espera, aguardar o tempo do Senhor. E eu falei, gente, eu nem sabia que eu tava grávida, mas eu falei, gente, será que Deus tá querendo falar algo comigo? E realmente era, Deus já estava me avisando antes que eu estava gestante. E quando eu engravidei de verdade, da primeira vez, me soltou muito intestino. Eu sentia uma coisa muito estranha, uma ânsia diferente. Dessa vez foi igual, né? Essa parte, o primeiro sintoma que eu senti, uma moleza, uma vontade de ir no banheiro, soltar o intestino. Então, por isso que eu já tava meio que desconfiando, né? Só que da primeira gestação que foi mesmo que aconteceu, eu não tive muitos sintomas porque logo eu já perdi. Agora, desse jeito, eu vou deixar para o vídeo dos sintomas, que eu passei muito mal, literalmente. Então, eu descobri, fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo com muito medo, e não caí a ficha. E aí, como eu falei, entrei no meu processo de negação, porque foi um processo difícil para mim, e eu pedia muito perdão para Deus, que eu falei, Deus, eu não tô rejeitando esse bebê, mas
Foi um sentimento, assim, que eu acho que nasce em uma gestante, porque mexe muito nos hormônios. Então, ao invés de eu me alegrar, entrar naquele ápice de alegria que eu entrei na gestação, na segunda gestação, vamos dizer, que deu certo, né, que a primeira era química, é só pra vocês entenderem, pra não ficar confuso. A que eu tive o aborto, nessa gestação, a minha expectativa já era, assim, altíssima em todos os momentos. E nessa, a minha expectativa, eu não quis criar. Então foi um sentimento assim, ai, eu acho que não é pra mim. Aí começou um processo, eu acho que gravidez não é pra mim, não era aquilo que eu sonhava. Então, ao invés de eu entrar numa alegria muito grande, recebi meu milagre, eu comecei a me entristecer como se fosse uma depressão e eu só queria chorar, ficava só triste. E eu falei, gente, eu acho que não era meu sonho ser mãe, isso daí é tudo o inimigo lançando setas, porque o inimigo sabe que esse bebê é o bebê milagre que o Senhor me deu pra gerar. E que ele tá aqui no forninho só crescendo, minha alegria diária, minha bênção, né? Deus foi mudando, depois em outros vídeos eu vou conversar com vocês. Mas foi aquele sentimento inicial, sentimento que eu não queria sentir. Sentimento de rejeição do bebê, entre aspas, gente, porque eu não queria, eu pedia perdão pra Deus, mas era um sentimento que eu não conseguia controlar. E eu ficava, não é pra mim, eu acho que eu via as pessoas no Instagram e eu achava legal, eu achava que ia ser legal comigo também, mas não, eu queria me cuidar. Então foi o inverso do que eu achava que seria. Mas passou, graças a Deus. E assim, depois que eu escutei o coração, assim, ai gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu me apaixono cada vez mais, eu amo cada vez mais essa minha bênção. E aí a reação do meu esposo, vocês vão ver que vai ser parecida com a minha. Eu não queria esperar pra falar pra ele, porque eu poderia esperar ele chegar do serviço. Só que da outra vez eu esperei pra bolar uma surpresa, né? Eu comprei uma caixinha na Shopee, uma caixinha profética, deixei guardada. Então eu queria fazer a surpresa. Dessa vez eu já não queria bolar muito, porque eu queria compartilhar logo com ele, porque eu esperei pra falar pra ele da outra vez, né? Que deu certo, vou falar assim. E aí, por fim, né, aconteceu o que aconteceu. Então eu só queria compartilhar, falar logo. Eu falei, eu vou inventar alguma coisa que tem aqui que eu vou deixar pra vocês verem, que eu inventei de colocar na air fryer. Ó, peguei a roupinha, né, o sapatinho. Deixa eu mostrar aqui. Depois da tempestade há um arco-íris de esperança. Aqui estou eu. E vou colocar lá dentro da air fryer. Olha, gente, eu arrumei desse jeito. Foi o jeito que deu pra ajeitar a touquinha, a luvinha. Eu poderia tirar, né, ter menos informação, mas eu gosto de muita informação, principalmente, né, por ser um arco-íris que vai trazer muita alegria, que vai trazer, tá trazendo já muita alegria, muita esperança. E eu deixei assim, vou fechar ele na air fryer. Não sei se vai cair na hora que ele abrir, mas ficou desse jeitinho. Vai, tô gravando. Abre a air fryer pra mim ver. Não creio. Eu sabia que era tudo mentira. Eu sei. Eu sabia, mas eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar, amor, esperar. Dessa vez eu não ia. Das outras vezes eu aguentei. Dessa eu não esperei. Não, eu aguentei. Você viu aqui que bonitinho? Eu vi. A cara dele. Não, eu quero falar. Você vai gravar e eu vou falar. Quantos dias? Gente, a reação dele foi do quê? Ele também tá agoniado, né? Depois de tudo que a gente passou. Por isso que vocês viram que ele... Olha lá, ó. Ele tá agoniado porque ele não quer passar outra tristeza. Mas eu tenho certeza que agora não vai ser triste mais. Em nome de Jesus. E a gente só vai mostrar tudo isso pra vocês quando passar os 3 meses, né? Que fala que os 3 meses são os principais, escutar o coraçãozinho, mas diante de tudo isso eu vou gravar tudo pra vocês. Mas olha aqui a reação do cabrito. Vai ser um vídeo bem comprido, que vai ser durante 3 meses. Porque da primeira vez ele ficou
com muito mais reação, até mesmo eu, mas é porque a gente fica muito assim, depois que teve a primeira perda, a gente fica morrendo de medo, e isso é normal com todos os paizinhos que já passaram por isso. E a outra? Não, esse daí é um lugar que manda fazer só essas marcações nas blusas, que manda estampar, né? Que você... Tá cheirando. Tá cheiro de bolo de chocolate. É, tá cheirando uma mistura de cheiro de bebê com cheiro de air fryer. Tudo é gostoso. Né? Ai, gente. Agora a gente vai ficar ansiosas pra fazer ultrassom, pra ir no médico. Eu tô em paz dessa vez, gente. Mais do que da primeira vez. Da primeira vez, igual eu falei, eu tava angustiada, mas dessa vez eu tô mais tranquila. Olha! Tá ainda Eu tô... na espera, gente. Ele Por tá dentro indo. eu tô sem sangue. Ai, vocês viram, né? Que eu fiz essa brincadeirinha, gente. É porque eu, de fato, igual eu falei, não sabia o que fazer. Coloquei no airfryer, falei pra ele, ai amor, eu fiz um bolo, eu queria fazer esse bolo, dá pra você? Vem aqui almoçar comigo, por favor, não sei o quê. Só que ele já tava desconfiado também, porque eu fui compartilhando tudo com ele. Como ele tava passando por esse processo junto comigo, então ele já sabia, muitas coisas ele já sabia por eu falar pra ele. Dos meus sintomas, do atraso, então ele já desconfiava. E a hora que ele chegou aqui, ele falou, ele já tava dando risada, ele sabia que não era bolo. Ele falou assim, você tem certeza que quer gravar? Porque o sentimento que ele tava tendo era o mesmo que o meu. Medo, apreensão, angústia, se de fato era verdade, se ia acontecer, se ia chegar algum dia e eu iria ter o sangramento. Mas quando é de Deus, Deus já vai transformando no coração. E desde aquele hino que a minha tia mandou pra mim, que muitas gravidinhas podem escutar, que eu deixei lá, o nome da música eu vou deixar agora de novo. Muitas gravidinhas não, também, mas as mulheres tentantes que estão aqui assistindo o vídeo, que estão nesse processo ainda, aguardando o seu milagre. Ouve aquele hino que eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Então, Deus, ele já vinha ministrando dentro de mim. E o Espírito Santo falava, vai dar certo, dessa vez eu escolhi esse momento, Deus escolheu esse momento pra você. Então eu falava, amor, fique em paz, vai dar certo. E desde então eu não chorava mais, eu chorava pelo meu processo de negação que eu entrei, né, como eu falei pra vocês, um processo muito ruim, de tristeza profunda, coisa do cão mesmo. Mas graças a Deus passou. E também por conta dos hormônios que estão ali a flor da pele trabalhando para esse bebê evoluir. E aí, não ficou uma reação, emocionante, igual a gente vê no Instagram. Por isso, gente, não coloque expectativa nas reações das pessoas, não coloque expectativa na rede social, porque a realidade não é igual a gente assiste. E não adianta a gente falar assim, eu quero que seja igual a fulano que ficou emocionada, porque quando eu fui descobrir, eu falei, ai meu Deus, será que eu sou uma mãe normal? Porque eu não tô nem chorando, então eu falei, eu vou forçar um choro ali. E eu tô assim, sendo super sincera com vocês, muito sincera do meu mais íntimo, profundo, porque eu não quero esconder ou postar uma coisa que não foi real, né? Sendo que o meu sentimento foi totalmente diferente, por mais que eu estava esperando o meu milagre. E eu, né, deixei ele um pouquinho de lá para Deus cuidar de mim, e eu comecei a me cuidar, porque, como eu falei, já não tá me fazendo mal. Eu falava isso pro Vitor, eu falei, amor, não tá mais me fazendo bem esse desejo grande de ser mãe, porque eu tava realmente me machucando demais, eu já estava muito machucada. Então foi essa a nossa reação, a reação do meu esposo. E os dias foram se passando, e quando, eu vou falar pra vocês, quando deu uma respirada, que tranquilizou o nosso coração, foi na primeira ultrassom, porque da segunda gestação que deu certo, vamos dizer que não era gestação química, a gente não chegou nem a fazer a ultrassom, e nessa terceira gestação, que é a segunda gestação, né, que foi de fato, não foi gravidez química, nada,
A gente viu o coraçãozinho do nosso bebê e a gente não contou pra ninguém dessa vez, gente, nem pros nossos pais. A gente esperou fazer ultrassom, se eu não me engano foi com 6 semanas e pouquinho, quase 7. Foi quando a gente conseguiu ouvir o coração, viu que tinha ali mesmo, né, o embriãozinho, que foi que a gente decidiu contar para os mais próximos mesmo. Eu acho que foi a minha mãe que eu contei. E aí, para os pais do Vitor, eu esperei também um pouquinho contar, já que eles estão aqui mais próximos da gente. A gente viu a frustração deles na primeira gestação que a gente revelou e não era. Vocês vão ver também, eu posso compartilhar a reação deles, que também não foi assim como a primeira vez, porque eles também ficaram com medo. Eu acho que eu revelei para eles, eu devia estar com umas 8 ou 9 semanas, por aí, que eu revelei para eles. E eu fiz um vídeo super bonitinho, fofinho, mas eu vi que a reação deles era de medo também. Então eles não ficaram, ai, como foi na primeira gestação. Eles se conteram mais. E graças a Deus, a gestação está super evoluindo. Esse foi meu sentimento, esse foi o sentimento do meu esposo. De início de apreensão, medo, angústia, de negação. Não da parte dele, a parte da negação, mas da minha parte, por conta dos turbilhões de hormônios. Mas hoje eu estou muito bem, eu estou gerando meu milagre, eu estou vivendo os sonhos e os planos do Senhor. E de último, para encerrar, vou mostrar minha barriga para vocês, que ainda não tá grande, gente. Eu tô de 15 semanas agora, eu entrei 15 semanas no sábado, hoje é segunda-feira. Então, assim, não tá, nossa, aparecendo muito, porque a primeira gestação onde o útero ele cresce de fato, o corpo tá se acostumando, então demora mais para aparecer. Na segunda gestação aparece um pouco mais rápido, que o útero já foi preparado para esticar até os 9 meses. E a cada ultrassom que eu vou fazer é um misto de alegria, de meu Deus do céu, isso tá sendo real, glória a Deus, eu estou vivendo cada etapa, eu estou vivendo as etapas da gestação, graças a Deus. Então, assim, eu e meu esposo estamos maravilhados. E a cada coisinha que a gente ganha, porque a gente já tá ganhando algumas coisas pro nosso bebê milagre, a gente fica com o coração assim, transbordando de alegria. Então, eu estou transbordando. E pra finalizar, quando eu descobri a gestação, que eu tava com esse misto de sentimentos, nesse processo de negação, eu tava rolando o feed e vi uma mulher cantando um hino que chama assim, Deixa Deus Sonhar em Ti. Vou colocar aqui também para quem quiser escutar. E aquele hino, eu peguei, porque assim, era um chá de bênçãos, e aí as mulheres estavam cantando entre si ali, um momento de emoção. Eu achei muito lindo, nunca tinha escutado, peguei, coloquei no YouTube, aquele hino me transbordou. Depois daquele hino, onde o Senhor falou, deixa eu sonhar em Ti, que era Deus que estava sonhando e que está sonhando essa gestação na minha vida, foi então onde os medos se foram. É claro, tem aqueles medinhos, como toda mulher gestante, como todo casal que descobre que é assim, é uma nova fase, essa fase dura pra sempre, né? Até quando os nossos filhos casam, a gente sempre fica ali pensando, será que meu filho tá bem? Né? A gente sempre deseja o melhor pra sempre os nossos filhos, então é uma etapa da nossa vida que vai durar pra sempre. E aí a gente fica com aquela ansiedade, aquele nervosismo, mas já é uma ansiedade boa. Então assim, deixa Deus sonhar em ti. Aquieta seu coração se você tá nesse processo de tentante. Vai chegar. Não é fácil eu dizer pra vocês que vai chegar, agora eu que estou vivendo esse milagre. Porque antes eu escutava as pessoas dizer, vai chegar, calma, fica tranquilo. E pra mim aquilo lá entrava no ouvido e saía no outro, porque o processo que eu tava passando era muito mais difícil do que escutar uma pessoa falar uma frase formada. Então, se refugie no Senhor. Crie o seu momento com Deus, o seu relacionamento com Deus, o seu secreto. E não desiste, continua orando. Se você tiver que orar por mais 5 anos, por mais 10 anos, por mais 20 anos, ore. Porque lá no céu está sendo depositada cada oração. Nenhuma oração em vão. E pode ser que seja que daqui uns dias ou daqui um mês você já vai descobrir o seu milagre. Assim como eu nem esperava, quando eu não esperava foi quando eu descobri o meu milagre. Vou mostrar aqui minha barriguinha pra vocês. Olha, titias, como eu estou crescendo na barriga da minha mamãe. Como eu falei pra vocês, gente, ainda tá bem... Assim, não tá mostrando muito, mas eu já tenho essa parte
aqui, ó, que eu acho que vocês estão conseguindo ver que tá dando uma pontadinha. Mas, ó, minha cintura, deixa eu mostrar de frente. De frente dá pra ver menos ainda, né? Olha, agora desse lado. E a nossa bênção, nosso baby, nosso bebê milagre está chegando. Olha, gente. Que bênção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe as suas experiências, qual o processo que você tá. E em breve eu vou trazer novos vídeos, como foi meu primeiro trimestre, como foi os meus sentimentos durante esse primeiro trimestre, as minhas reações, os meus sintomas, que eu tive vários sintomas. E fiquem com Deus, viva o seu milagre. Eu estou vivendo o meu. Se você está no processo do milagre, viva o processo do milagre que vai acontecer. Tchau!